Eu vou fazer aqui um estudo muito rápido sobre a Segunda Guerra Mundial. Como fonte eu vou utilizar 3 obras básicas do autor William L. Shirer, que foi uma testemunha ocular da época. Geralmente quando eu faço algum estudo, eu gosto de pegar fontes históricas de pessoas que conviveram com aquele período. Esse homem, ele viveu aquele período da Segunda Guerra Mundial. Ele era jornalista na época, William Shirer. Eu vou pegar 3 fontes dele: o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, segundo volume, o terceiro volume e o 4º volume, que termina a narrativa. E também eu vou comparar com um dos livros do Chico Xavier, Nosso Lar. Para entender a Segunda Guerra Mundial, você tem que ter pelo menos uma coisa básica na cabeça. Tem 3 períodos importantes dela. Primeiro, quando ela começa. Aqui na obra não cita muito sobre o Japão, mas o Japão basicamente iniciou a guerra quando invadiu a China em 1937. E Hitler, alguns anos depois, teve a mesma iniciativa quando invadiu militarmente a Polônia. Ele já havia dominado 2 países antes, né? No caso a Áustria e a Tchecoslováquia, mas ele militarmente invadiu a Polônia, porque a Tchecoslováquia se submeteu ao nazismo e a Áustria também. Eu vou utilizar aqui como início a página da obra, do volume 2, 109, quando o autor descreve o que ele mesmo viu quando o Adolf Hitler invadiu, no caso, a Áustria. Durante as primeiras semanas, as condutas dos nazistas em Viena foi a pior do que qualquer outra vista na Alemanha. Havia homens e mulheres, eram vistos esfregando os signos da Schutzscheine, que nome esquisito, dos passeios e limpando as sarjetas, enquanto trabalhavam com suas mãos e de joelhos com as tropas de assalto, escarnecendo deles. Turbas se juntavam para insultá-los. Centenas de homens e mulheres judeus eram apanhadas nas ruas e impostas para trabalhar na limpeza de latrinas públicas e toaletes dos quartéis em que a SS estavam alojadas. Dezenas de milhares deles foram presos, seus bens foram confiscados ou roubados. Eu mesmo, no caso o autor, do apartamento da Pugless, observei esquadras da SS carregando pratarias, tapetes e pinturas e outros espólios do palácio de Rothschild, ao lado do próprio Barão Louis. No caso aqui ele está descrevendo que após ser conquistada pelo exército nazista, todas as famílias, no caso judias, que viviam na Áustria começaram a ser submetidas a esse tipo de humilhação. Quando a obra aqui, a primeira do volume 2, termina com o autor descrevendo uma narrativa que ele teria coletado nos julgamentos de Nuremberg, né, sobre a reação de Hitler quando ele ocupou a Polônia. Ele descreve que a Inglaterra declarou guerra, né, porque já havia sido avisado, né, que se houvesse uma ocupação militar na Polônia, a Inglaterra estaria do lado de outros países apoiando contra a Alemanha nazista. Veja só a reação que o autor descreve. Hitler permaneceu imóvel, olhando fixamente um ponto no infinito. Depois de um intervalo que pareceu um século, voltou-se para Ribbentrop, que ficaram junto à janela. "O que será agora?", perguntou Hitler com seu olhar selvagem, como que acusando o seu ministro do exterior de tê-lo enganado sobre a provável reação da Inglaterra. Aqui ele está narrando uma das reuniões onde o alto comando se encontrava, no caso ele, Göring, o Keitel, numa dessas reuniões quando a Inglaterra oficialmente declarou guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Nessa época, eu preciso dizer aqui que já havia um eixo, havia a Alemanha, o Japão e a Itália como aliados. Passando para o volume 2, eu tenho que começar aqui falando sobre a ocupação da França, né? Aqui houve vários países que foram ocupados. Na página 177 dessa obra, uma coisa terrível, né? É a descrição da ocupação da França, na qual a suástica, né, ele narra bem aqui,
Foi em 14 de julho, a grande cidade, a glória da França desprotegida, foi ocupada pelo 18º Exército sob o comando do general von Kauffer. A bandeira da suástica foi imediatamente hasteada na Torre Eiffel, em 16 de junho. Essa citação aqui pode até se ver fotos desse período na internet. Quando isso aconteceu, chega até a ser, de certa forma, assustador, né? Vários países já tinham sido submetidos ao islamismo. No caso, Polônia, a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, todos esses países foram submetidos. E o autor descreve aqui. Eu não estou só resumindo, porque o livro é muito grande. E foi aí que os olhos do Adolf Hitler e o alto comando se viraram contra a Inglaterra. Mas a Inglaterra resistiu. O Winston Churchill, nessa época, estava ali, como é que eu vou te explicar, com seus discursos, né, dizendo que ali, no país dele, no Reino Unido, os alemães não entrariam. E, de fato, eles não conseguiram entrar mesmo. E é nessa obra que você já vê uma reviravolta muito grande. Porque o que aconteceu durante o período da guerra que, de certa forma, fez uma guinada, que até então os exércitos alemães pareciam invencíveis? Duas coisas. A primeira delas foi a tentativa alemã de tentar dominar a Rússia. Ele descreve isso na página 360, quando o autor começa a descrever aqui sobre as campanhas militares na Rússia. E é interessante porque o autor, como historiador, ele cita apenas fontes históricas. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar 360. Isso aqui é uma carta que ele teria utilizado, o autor. Somente quem viu aquela interminável região russa coberta de neve durante aquele inverno que atormentou, e quem sentiu o vento gelado que cortava os ares, enterrando tudo na neve em seu percurso, que viajou horas após horas através daquela terra de ninguém, para o fim encontrar apenas uma fraquíssima cobertura com homens insuficientes agasalhados, meios mortos de fome. Quem viu também, contrastando aqui com eles, tropas novas de siberianos bem agasalhados, muito bem equipados para a luta no inverno. E quem poderá aquilatar verdadeiramente os fatos então que se verificaram? O inverno russo. Esse foi um dos grandes fatores para a derrota. Isso foi no iniciozinho do ano de 41. Os Estados Unidos nem tinham entrado ainda na guerra. Mas é nessa página aqui que o autor... Eu vou colocar aqui, bem aqui, ó. Deixa eu ver se a página está correta. 373. É isso mesmo. Ah lá. No dia seguinte, domingo 7 de dezembro de 1941, deu-se um acontecimento no outro lado da Terra que transformou a guerra europeia, que eles tão levianamente provocaram, a Guerra Mundial, a qual, se bem que não pudesse sabê-lo, selaria seu destino, e a do Terceiro Reich. Os bombardeiros japoneses atacaram Pearl Harbor, uma base americana. No dia seguinte, Hitler, que se achava em seu quartel-general em Wolfenstein, eu não sei se eu pronunciei correto, Wolfenstein, não sei, apressou-se a voltar de trem para Berlim. Havia feito uma promessa solene e secreta ao Japão, e chegara a ocasião de cumpri-la, ou rompê-la. No caso aqui foi isto, né? Os japoneses, que já tinham ocupado a China, atacaram também os americanos, né, numa provocação, porque os americanos na época tinham embargado o petróleo, que estava financiando até mesmo, de certa forma, a guerra. A Inglaterra estava resistindo sozinha até então, e, por sua vez, os Estados Unidos neutro. E nesse meio tempo, ainda no ano de 41, os alemães também tentaram invadir a Rússia. Foi aí que se deu a reviravolta, né? Os alemães passaram a ter 3 inimigos, no caso, a Inglaterra, os americanos, os Estados Unidos e os russos, porque até então os russos eram aliados. Até a Polônia, um dos primeiros países a ser invadidos, né, houve um apoio dos russos com os alemães, né, o que ficou conhecido como Pacto de Aço. O William Shire fala sobre esse pacto, mas após 41, os alemães se viram tendo 3 fortes inimigos, 3 nações inimigas.
A Itália, né, teve participações muito pequenas. O exército dela, pelo que a gente vê até nessa obra, foi quase que insignificante. Porque, por exemplo, a Grécia demorou-se meses, né, em confrontos com tropas italianas, e quando o Hitler enviou partes das tropas alemãs, em uma semana ele conseguiu ocupar toda a Grécia, só para você ter noção da potência do que foi o exército alemão. Mas nesse meio tempo, enquanto as guerras estavam acontecendo, o mundo não sabia dos campos de concentrações. Eu vou ler aqui sobre uma citação que o autor colocou aqui, na página 43 e 44 desse último volume, que narra o final da guerra. Uma das execuções, né, que antes dos judeus serem executados nas câmaras de gás, eles eram executados por fuzilamento. E aqui ele descreve uma cena bem triste. Sem gritar ou chorar, despiam-se todos, reuniam-se em grupos de famílias, beijavam-se uns aos outros e despediam-se, e aguardavam um sinal de outro homem. Aí eles eram executados. É muito triste. Eu não vou continuar lendo essa citação não, porque eu acho ela meio pesada, mas eu vou descrever aqui o final da guerra. O final da guerra foi quando os exércitos alemães começaram a perder território, pela parte da Rússia e também pelos americanos. Os americanos começaram a invadir partes da Normandia e seguir terrenos até chegar na Alemanha e invadir Berlim. Já no final da obra, o autor descreve, né, onde estava Hitler, descreve a ruína que a cidade de Berlim ficou, descreve também como foi o ato desesperado do Adolf Hitler, né, de retomar o que ele achava, né, que seria um império alemão, enviando até mesmo crianças para a guerra. E por fim, na página 288 da obra, ele se suicida. O autor que foi um jornalista que esteve presente no julgamento de Nuremberg, ele coletou esses relatos, né, deixa eu ver, é aqui mesmo que ele narra, no lugar onde Hitler estava. Ouviu-se um tiro de revólver. Adolf Hitler estirado num sofá, esvaindo-se em sangue. Ele se suicidou no ano de 1945. Foi o ano em que os russos invadiram Berlim. E, enfim, a guerra acabou foi nesse ano. Mas quando a Alemanha caiu, o último país a ser dominado, no caso ainda estava resistindo, foi o Japão, né? A Itália também, fascista, já tinha até mesmo capturado Mussolini. Mussolini foi executado em praça pública. E o Japão, por sua vez, na guerra, né, a nova tecnologia de guerra que estava sendo testada foi as 2 bombas que foram lançadas em terrenos japoneses, no caso Hiroshima e Nagasaki, e aí a guerra terminou com as 2 bombas nucleares, né, deixando a Alemanha em ruínas, o Japão com 2 cidades destruídas, né, milhares de mortos consumidas pela radiação, e Estados Unidos e Rússia, que estavam melhores, começaram ali uma disputa, a Guerra Fria, a corrida armamentista para ver quem tinha a melhor tecnologia. E a formação da ONU também se deu com esses eventos. Bom, isso é um resumo da Segunda Guerra Mundial. Mas o que o livro Nosso Lar tem a ver com esse assunto? Porque ele demonstra um pouco da espiritualidade nesse período. Na página 136, que eu acho muito interessante, quando André Luiz estava vivendo ali na colônia espiritual Nosso Lar, a espiritualidade superior avisa para ele, né, o que estava acontecendo. Olha lá, emissora do rádio 2 de Moradia, era uma colônia vizinha, continuava a irradiar pela colônia da Paz da Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo, no caso a Terra.
Ajudai-nos quando puderem aceder a algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral da mente humana. É aqui que ele começa a falar sobre a guerra. Negras falantes da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, no caso foi o Japão, né, que invadiu a China, cercam as nações europeias, impulsionando a novos crimes. Essa citação é bem rápida e é concluída aqui, com uma conversa de dois espíritos, né? Que diz, indaguei aterrado, no caso André Luiz, pois não bastou a última grande guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial. Eu acho muito interessante essa citação e ela é combinada com outra. Quando eu vou ver se eu encontro aqui, na página 236, que se narra também o trabalho dos espíritos na época que a Polônia foi invadida. 236, aqui. Olha lá, bem aqui, ó. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa. André estava trabalhando na colônia espiritual. E ele encontrou pessoas que estavam ali também nas terras, né, no caso na terra da Polônia, tentando ajudar aquelas pessoas, as pessoas que estavam ali vivas ainda, né, vendo. Eu vou ver se eu encontro aqui, perdão, não estou achando. Deixa eu ver. Não, vai estar mais para frente. Que narra a morte de um soldado. Perdão, só um segundo. Descrição é na página 249 do livro No Nosso Lar. 249. Aqui, a narração de um espírito que estava no campo de batalha, não lutando, é lógico, mas tentando conversar com os vivos, né, auxiliando, digamos, as pessoas que estavam desencarnando de forma violenta. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosas atenções determinados setores de atividade pacífica, no caso do mundo espiritual, para o que chamamos de impactos diretos. Eu vou narrar um pouquinho embaixo. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando alguns deles abandonavam as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhe todos de fantasma da cruz. Aqui é uma narrativa dos soldados que morriam em campos de batalhas, talvez aqui até mesmo na Polônia, como eu li antes, né? As bombas que explodiam os lugares, deixando ali não só um terreno destruído, mas também um ambiente espiritual muito devastado. Isso aí são alguns efeitos da guerra. Bom, esse estudo eu vou encerrar ele por agora.